Olá, meus amigos e minhas amigas. A OTAN está em discussões para implantar mais armas nucleares nos países membros, em resposta ao que eles veem como crescentes ameaças da Rússia e da China. Em paralelo, a Cúpula pela Paz na Suíça fracassa em isolar a Rússia devido à resistência de grandes países não alinhados. Putin planeja uma rara visita à Coreia do Norte, reforçando alianças estratégicas que preocupam o Ocidente. Já em Israel, Netanyahu dissolve o gabinete de guerra, assumindo maior controle sobre o conflito em Gaza. Esses são alguns dos assuntos do vídeo de hoje. Bom, começamos falando sobre as conversações da OTAN sobre mobilizar mais armas nucleares, tirando essas armas do armazenamento e colocando em prontidão. Eles afirmam que isso é necessário diante da crescente ameaça da Rússia e da China. Quem falou isso foi ninguém menos do que o próprio chefe da aliança, Jens Stoltenberg. Ele disse ao jornal britânico Telegraph que há consultas ativas entre os membros da OTAN para usar a transparência em torno do arsenal nuclear como um elemento de dissuasão. Ele explicou o seguinte: "Não vou entrar em detalhes operacionais sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quais devem ser armazenadas, mas precisamos consultar sobre essas questões, e é exatamente isso que estamos fazendo." Essa transparência, segundo ele, ajuda a comunicar a mensagem clara de que a OTAN é, sim, uma aliança nuclear. Segundo Stoltenberg, o objetivo da OTAN é um mundo sem armas nucleares. No entanto, ele pondera que, enquanto elas existirem, a aliança manterá sua postura nuclear. Veja o que ele disse sobre isso. "Um mundo onde a Rússia, China e Coreia do Norte possuem armas nucleares e a OTAN não, é um mundo mais perigoso." Na semana passada, Stoltenberg falou que as armas nucleares são a garantia de segurança final da OTAN e um meio de preservar a paz. Essa declaração é claramente uma reação ao que temos visto nos últimos dias, quando consideramos que Putin já alertou várias vezes que Moscou poderia usar armas nucleares para se defender em circunstâncias extremas. Além disso, o presidente russo acusa os Estados Unidos e seus aliados europeus de empurrar o mundo para o limiar de uma confrontação nuclear, ao fornecer bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, alguns dos quais estão sendo usados contra o território russo. A OTAN, que passou a assumir um papel maior na coordenação do fornecimento de armas a Kiev, raramente fala publicamente sobre armamentos. No entanto, sabemos que os Estados Unidos já posicionaram armas nucleares em vários países da aliança. Bom, gente, não é segredo para ninguém que ontem, domingo, potências ocidentais e seus aliados estavam reunidos em uma cúpula na Suíça para denunciar a invasão russa na Ucrânia. No entanto, eles não conseguiram convencer estados não alinhados importantes a endossarem sua declaração final, e nenhum país se ofereceu para sediar uma continuação da cúpula. Mais de 90 países participaram das conversas de 2 dias em um resort alpino suíço a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciado como Cúpula da Paz, mesmo sem a presença de Moscou. A Rússia, mesmo à distância, ridicularizou o evento. Uma decisão da China de não comparecer garantiu que a cúpula não alcançasse o objetivo ucraniano de persuadir países importantes do sul global a se unirem ao isolamento da Rússia. O Brasil participou, mas apenas na condição de observador. No final, Índia, Indonésia, México, Arábia Saudita e África do Sul se abstiveram de assinar o comunicado da cúpula, mesmo com a exclusão de questões contenciosas na tentativa de obter apoio mais amplo. Ainda assim, a conferência ofereceu a Kiev uma oportunidade de mostrar o apoio dos aliados ocidentais que dizem ser necessário para continuar lutando contra um inimigo muito maior. Apesar de uma justificativa convincente, a ausência de Biden foi eloquente, embora representado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Esteve presente também o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron. A Rússia, como tem feito há semanas, zombou da reunião. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse o seguinte: "Nenhum dos participantes do Fórum da Paz sabe o que está fazendo lá e qual é o seu papel." Veja o que a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse sobre isso. "Sabemos que a paz na Ucrânia não será alcançada em um único passo. Será uma jornada. Pedimos paciência e determinação. Não foi uma negociação de paz porque Putin não está falando sério sobre acabar com a guerra. Ele insiste na capitulação, ele insiste na cessão de territórios ucranianos, até mesmo de territórios que hoje não estão ocupados." Na ausência de um caminho claro para encerrar a guerra, Zelensky enfatizou questões práticas como a segurança nuclear e o fornecimento de alimentos da Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. A declaração final da cúpula pediu a restauração do controle da Ucrânia sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia e seus portos no Mar de Azov. No entanto, em linha com os objetivos mais modestos da conferência, omitiu questões mais duras, como o que um acordo pós-guerra para a Ucrânia poderia implicar, se a Ucrânia poderia se juntar à OTAN ou como funcionariam as retiradas de tropas de ambos os lados. O chanceler austríaco Karl Nehammer comentou: "Quanto mais aliados pudermos encontrar para dizer as coisas não podem continuar assim, isso é demais, isso está passando dos limites, isso também aumenta a pressão moral sobre a Federação Russa."
À medida que as conversas domingo se voltaram para questões de segurança alimentar e energia nuclear, alguns líderes acabaram indo embora mais cedo. Nenhum país se ofereceu para sediar outra reunião desse tipo, com um silêncio ensurdecedor da Arábia Saudita, que havia sido mencionada como possível local futuro. O ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, disse que o reino estava pronto para ajudar no processo de paz, mas que um acordo viável dependeria de compromissos difíceis. Desde as conversas iniciais de paz nos primeiros meses após a invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem consistentemente exigido que a Rússia se retire de todo o seu território, enquanto Moscou exige o reconhecimento de seu domínio sobre os territórios capturados por suas tropas. Como vocês lembram, na semana passada, em declarações claramente direcionadas à conferência, Putin afirmou que a Rússia não interromperia a guerra até que Kiev retirasse totalmente suas forças de 4 províncias que Moscou controla apenas parcialmente e alega ter anexado. Kiev rapidamente denunciou isso como uma demanda de rendição. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, falou o seguinte: "Claro que entendemos perfeitamente que chegará o momento em que será necessário falar com a Rússia, mas nossa posição é muito clara. Não permitiremos que a Rússia fale na linguagem dos ultimatos como está fazendo agora." Os líderes ocidentais na cúpula endossaram a recusa de Kiev em negociar sobre esses termos. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou: "Confundir paz com submissão criaria um precedente perigoso para todos." No dia 11 de junho, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, inaugurou a embaixada russa em Banja Luka, declarando que os laços entre a Rússia e a República Srpska está no seu ponto mais alto. Segundo Lavrov, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai priorizar a construção de instituições religiosas e culturais em Banja Luka, reforçando os laços de fraternidade entre o povo russo e sérvio. Mas qual a importância disso? Bom, gente, o ponto crítico nessa história é a posição de Milorad Dodik, presidente da República Srpska, que em 7 de junho declarou a intenção de realizar um referendo sobre a independência da República Srpska da Bósnia e Herzegovina, em uma data ainda não especificada. Como vocês já sabem, o Kremlin tem historicamente usado seu relacionamento com a República Srpska para influenciar os Balcãs, e isso, como já comentamos aqui no canal, compromete os acordos de Dayton, que, mal ou bem, tem garantido certa estabilidade nessa região que, como vocês sabem, é um verdadeiro caldeirão de pólvora. Agora, mudando um pouco de foco, vamos falar sobre o gás natural e a energia na Europa. Vejam só, gente, segundo o Financial Times, em maio de 2024, a Rússia superou os Estados Unidos como principal fornecedora de gás da Europa. Essa mudança acaba destacando a contínua dependência da Europa em relação à energia russa. Após o início do conflito em 2022, os Estados Unidos haviam se tornado os maiores fornecedores de gás para a Europa. No entanto, em maio de 2024, as exportações de gás e gás natural liquefeito GNL russas para a Europa aumentaram para 15% do total, enquanto os Estados Unidos forneceram 14%. Bom, mas calma, que tudo tem uma explicação que pode desestimular os animados ou animar os desanimados. O mesmo jornal ocidental que deu essa notícia favorável aos russos diz que esse aumento é algo pontual. Segundo eles, esse aumento nas importações de gás russo foi parcialmente atribuído a uma paralisação em uma fábrica de exportação de GNL nos Estados Unidos e um aumento planejado nas exportações russas para compensar a manutenção de uma linha em junho. O Financial Times concluiu que a Rússia provavelmente não manterá essa vantagem nos próximos meses, pois poderá aumentar os envios de GNL para a Ásia pela rota do Mar do Norte, reduzindo as exportações para a Europa, enquanto a produção de GNL dos Estados Unidos estabilizou após a recente interrupção. Bom, gente, fiquemos com o fato e esperemos para conferir o que esse fato realmente representa. Bom, mas no campo de batalha, apesar da forte resistência ucraniana ao longo da vasta linha de frente, no dia 16 de junho as forças russas avançaram para o oeste da cidade de Donetsk em meio a combates contínuos. Imagens geolocalizadas postadas no mesmo dia mostram que as tropas russas alcançaram um prédio de apartamentos ao norte da rua Sumi, no centro de Krasnohorivka, localizada a oeste de Donetsk. Além disso, uma brigada ucraniana operando perto de Krasnohorivka postou imagens no dia 15 de junho mostrando forças ucranianas usando drones FPV para repelir um ataque russo composto por 2 tanques nessa área. Os combates não se limitam a essa região. Fontes russas e ucranianas relataram confrontos contínuos a oeste de Donetsk, perto de Krasnohorivka, e ao sudeste de Donetsk, nos dias 15 e 16 de junho. Além disso, elementos do destacamento de Spetsnaz e da 238ª Brigada de Artilharia estão operando perto de Konstantinivka, indicando a presença de forças especiais e artilharia pesada na região.
Mudando nosso foco para a área fronteiriça entre Donetsk e Zaporísia, no dia 16 de junho, as forças russas continuaram com operações ofensivas limitadas, mas sem avanços confirmados. Além disso, foi relatado que as forças russas lançaram até 54 bombas planadoras não guiadas em Staromayorsk na tarde do dia 16, provavelmente em preparação para ataques terrestres. Agora, a gente considerando a diplomacia presidencial, conforme anunciou o Kremlin, Putin vai visitar a Coreia do Norte nesta terça e quarta-feira. Essa visita rara destaca a crescente parceria entre Moscou e Pyongyang, que, como sabemos, é nuclearmente armado. O líder coreano Kim Jong-un estendeu o convite a Putin durante uma visita ao extremo oriente da Rússia em setembro passado. A última visita de Putin a Pyongyang foi em julho de 2000. Após isso, Putin visitará o Vietnã no dia 19 e 20 de junho. As duas visitas já eram esperadas, embora as datas não tivessem sido anunciadas anteriormente. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia tem deixado claro o fortalecimento de seu relacionamento com a Coreia do Norte, o que tem gerado preocupação entre os Estados Unidos e seus aliados na Europa e na Ásia. Washington afirma que a Coreia do Norte forneceu armas à Rússia para ajudar na luta na Ucrânia, embora Pyongyang negue repetidas vezes essas alegações. Para Putin, que afirma que a Rússia está travando uma batalha existencial contra o Ocidente por causa da Ucrânia, cortejar Kim permite que ele provoque Washington e seus aliados asiáticos. Monitores das Nações Unidas concluíram que pelo menos um míssil balístico disparado pela Rússia contra uma cidade na Ucrânia em janeiro foi fabricado na Coreia do Norte. Já autoridades ucranianas afirmam ter contado cerca de 50 desses mísseis entregues à Rússia pelos norte-coreanos. Leif Erik Slay, professor da Universidade UI no Seul, comentou o seguinte: a lista de países dispostos a receber Putin é menor do que nunca, mas para Kim Jong-un essa visita é uma vitória. Não só a cúpula eleva o status da Coreia do Norte entre os países que se opõem à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, como também ajuda a fortalecer a legitimidade doméstica de Kim. O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, discutiu a visita planejada de Putin ao Norte em uma chamada telefônica de emergência com o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, na sexta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Seul. O Ministério sul-coreano afirmou que a visita não deve resultar em mais cooperação militar entre Pyongyang e Moscou, em violação das resoluções das Nações Unidas. A Rússia falou que vai cooperar com a Coreia do Norte e vai desenvolver essas relações da maneira que achar melhor e que não vai aceitar ser tutelada por qualquer país, muito menos pelos Estados Unidos. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra que vinha supervisionando o conflito em Gaza. Ele tomou essa medida em meio a um cenário de crescente insatisfação com a condução dele na guerra em Gaza. Grupos da oposição estão fazendo protestos diários há uma semana e as tensões dentro da própria coalizão governamental estão fervendo. A dissolução do gabinete de guerra foi confirmada por autoridades israelenses que preferiram permanecer anônimas. Segundo esses relatos, Netanyahu disse aos ministros que o gabinete não era mais necessário após a renúncia de Benny Gantz. Essa decisão de Netanyahu parece ser um movimento estratégico para consolidar seu controle sobre as decisões relacionadas aos conflitos em Gaza e na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah também está envolvido. Benny Gantz, juntamente com Gadi Eisenkot, deixou a coalizão e agora Netanyahu deve consultar um grupo bem menor de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer. Apesar de a dissolução do gabinete de guerra não ter um impacto direto na condução do conflito, as repercussões políticas podem ser grandes. Parece ser uma resposta direta aos aliados de extrema-direita de Netanyahu, como Itamar Ben-Gvir, que buscava um assento no gabinete de guerra após a saída de Gantz. Segundo a mídia israelense, Netanyahu pretende tomar decisões chaves com seus próprios conselheiros, excluindo Ben-Gvir antes de apresentá-las ao gabinete de segurança. Vocês devem estar se perguntando o que isso significa para a dinâmica do governo israelense e para o conflito em Gaza. Bem, essa ação sugere um aumento na confiança de Netanyahu, especialmente com a melhora em suas pesquisas de opinião desde a saída de Gantz. Apesar da pressão da administração Biden para manter o gabinete de guerra, visto como um fórum mais moderado, Netanyahu parece determinado a continuar com o conflito e marginalizar figuras como Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ministro das Finanças. E como se não bastasse, há um cenário de divisão de opiniões entre Netanyahu e os comandantes das Forças de Defesa de Israel. Isso mesmo, Netanyahu, em uma reunião recente do gabinete completo, mencionou que tomou decisões difíceis para eliminar as capacidades do Hamas. Algumas dessas decisões não foram aceitas pelo escalão militar. Veja só o que ele falou sobre isso. Temos um país com um exército, e não um exército com um país. Essa fala reflete bem sua visão de liderança civil sobre as decisões militares. Claro que, assim como eu, gente, vocês gostariam de saber exatamente quais foram essas decisões que não contaram com a aprovação da cúpula militar.
Bom, a dissolução do gabinete de guerra também levanta questões sobre o futuro das decisões políticas e militares em Israel. A imprensa israelense especula que agora algumas decisões chaves poderão ir para um gabinete expandido, com cerca de 50 participantes, onde vozes mais agressivas podem dominar, dando a Netanyahu mais cobertura política para continuar o conflito. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.